E aí, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo rápido aqui. Eu tenho 10 minutos para fazer esse vídeo porque é quando eu começo a minha próxima aula. E assim, eu tenho tantos pedidos, assim, tantos, parece que eu sou uma celebridade, 4 pedidos, para falar sobre Bitcoin, NFT, uma série de coisas. E quando na verdade eu estou querendo começar aqui uma playlist de fundos imobiliários porque eu virei o louco dos fundos agora. Eu virei um comprador compulsivo de cotas de fundo imobiliário, porque sim, porque a gente está num tempo muito bom e eu tenho que fazer uma playlist antes que esse tempo acabe, porque aí depois que tiver passado não vai fazer sentido nenhum essa playlist existir. Que como eu ainda estou numa fase de aprendizado, eu não me sinto tão seguro em começar a ensinar, mas eu sinto que eu preciso fazer isso logo porque o tempo está passando. E eu não quero virar guru financeiro de ninguém, mas eu quero abrir os olhos de vocês para a existência de determinadas oportunidades que você pode querer aproveitar na sua vida. Não fique chateado se você tiver com dificuldade de pagar seus boletos, dizendo que, porra, que falta de sensibilidade, eu quero falar de investimento no momento em que eu não consigo pagar minha conta de luz. Eu entendo todos os pontos de vista, mas se você, mesmo com dificuldade de pagar sua conta de luz hoje, assistir uma playlist que te ensine a lidar com dinheiro e com investimento para melhorar sua vida no futuro, então que você faça isso, minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse alguém disposto a me explicar essas coisas quando eu era jovenzinho, igual a maioria de vocês são. É engraçado como vocês se interessam pelo IPO do Nubank e em Bitcoin, NFT e os jogos todos NFT e tudo mais, e parece que vocês ficam extremamente decepcionados comigo quando eu vou lá e jogo um balde de água fria na cabeça de vocês, porque parece que eu tenho prazer em destruir sonhos, quando na verdade não é isso. Na verdade, se você acredita que você pode voar e se amarra num monte de balão e fala que vai ser o bedeuzeiro baloeiro da vez, e eu consigo te dissuadir de fazer uma merda dessa, na verdade eu estou sendo seu amigo. Se você vai ficar chateado comigo porque eu cortei seu barato ou não, o problema é teu, mas eu estou tentando ser íntegro com você. E assim, qual que é o risco que eu vejo, por exemplo, do Nubank? As pessoas elas não têm noção do que é valuation. Valuation é uma palavra chique para você saber quanto uma empresa custa. Vamos fazer assim a coisa de um jeito muito simples. Tem um cara vendendo pipoca do outro lado da rua aqui, que é uma praça que fica atrás da igreja. Como que e aí o cara fala assim: eu passo ponto, eu vendo para você, eu vendo meu carrinho, vendo os milho e passo ponto. O que você tem que ver? Primeiro, a prefeitura vai me expulsar de lá ou não? Entre aspas, o negócio está autorizado, tem licença, seguro? Tá bom, então vamos ver. Você tem que ver quanto que é o carrinho dele que ele te vende. E não adianta você ver o carrinho, quanto custa o carrinho. Você tem que ver qual que é a capacidade de demanda. As pessoas elas vão continuar comprando pipoca de mim, ou elas só compravam porque o velhinho era simpático e se eu for lá todo japonês, as pessoas vão falar: não quero comprar de você. Você tem sustentabilidade do negócio, você tem perenidade, você tem vantagem competitiva, ou qualquer um pode começar a vender pipoca, porque se você quer me passar o ponto e eu posso colocar um carrinho de pipoca do teu lado e começar a vender, eu não preciso comprar o teu ponto, eu faço o meu aqui. Eu estou querendo reduzir isso ao máximo, mas assim, existem inúmeros fatores que você precisa levar em consideração, e principalmente o que tem de equipamento, o que tem de instalação, o que tem de móveis, o que tem de maquinário, e quanto que esse capital todo ele consegue gerar de riqueza estabelecido onde ele está. Então, por exemplo, se você quiser comprar a CSN hoje, se você quiser comprar Gerdau hoje, se você quiser comprar a Vale hoje, você tem que ver não só o valor do maquinário deles, não só da tecnologia que eles detêm, mas vocês têm que ver a perenidade dos campos de extração e quanto é que eles conseguem extrair durante quanto tempo. Qual que é a margem de lucro de tudo isso? E quanto tempo que eles vão levar para extrair e vender tudo isso que eles estão extraindo. Só quando você tem noção de quanto tempo o negócio ele pode se sustentar e aqui margem de lucro, você consegue colocar um preço nisso daí. Porque não adianta você pegar de uma companhia energética que pode não conseguir renovação da linha de transmissão dela. E aí, de repente, ela tem todo aquele equipamento e não consegue vender. Ou então, para ganhar a licitação a todo custo, ela jogou o preço lá embaixo e está tendo prejuízo. Agora, ela é obrigada a entregar energia elétrica e está tendo prejuízo. Isso não vai acontecer. Eu estou dando um cenário hipotético para vocês entenderem.
Ah, existe uma grande diferença entre valor e preço, porque preço é o que você paga e ele pode ser qualquer coisa, e o valor é o que o negócio é de verdade. Preço, basta você entrar no home broker e você vê o preço do dia, você vê o preço de ontem, você vê o preço de anteontem, você vê o preço de 2 semanas atrás, e aí você fica vendo um monte de retardado falando um monte de besteira, né, dizendo que tem certeza que sabe onde que o preço vai estar daqui 2 semanas, como se isso dependesse de matemática e não da intenção de pessoas, mas é a intenção das pessoas que determina se o negócio vai estar mais caro ou mais barato. O valor não. O valor a gente não tem informação o suficiente para saber. A gente não tem informação o suficiente para saber exatamente qual que é o valor. E aí você pode pagar uma empresa de avaliação, porque é justo que você pague, porque eles têm um trabalho enorme para fazer um estudo. Os caras podem te dar um relatório enorme a respeito daquilo. E aí no final você pode falar, caralho, então esse banco aí ele vai ter sérias dificuldades para devolver todo esse dinheiro que eles estão cobrando agora no lançamento do IPO deles. E sim, o Nubank ele vai para o mercado extremamente, exageradamente, absurdamente caro. Entendam isso. O Nubank ele vai ser colocado, você vai ser ofertado BDRs, vão perguntar se você quer um pedacinho do Nubank pago, vão falar que o Nubank ele só vai crescer e vão falar que você não quer levar esse negócio aqui. Só que esse negócio aqui ele está absurdamente caro, o que não significa que a empresa não seja boa. A empresa ela é boa, só que o preço que está sendo cobrado não vale tudo isso. Então, quando eu vou te vender uma areia que vale entre 5 e 10 mil reais, eu te cobro o preço que eu quiser. Eu posso te cobrar 2 mil porque estou desesperado, ou eu posso te cobrar 40 mil porque eu não quero vender. Se você quer comprar o meu maré e eu herdei ele do meu bisavô e não quero vender, eu vou falar, esse maré aqui custa 120 mil. Por quê? Porque você não vai comprar. E eu coloquei o preço que eu quis, mas o meu 120 mil e os 2 mil que você me ofereceu não afeta o valor do carro, que é alguma coisa entre 5 e 10 mil. Estão entendido a diferença de preço e de valor? O Nubank ele é uma empresa maravilhosa. É uma empresa maravilhosa, é o banco que eu uso. Ele te traz um monte de soluções, só que ele ganha dinheiro cobrando juros de endividado, que são desinformados por natureza. O cara que sustenta o Nubank, ele é um cara desinformado, porque ele está pagando 14% de juros ao mês, sendo que ele podia pagar 8%, e ele não precisava nem fechar a conta dele do Nubank. O cara se endivida dentro do Nubank e está pagando juros dentro do Nubank. Com o Open Banking, ele vai lá no Itaú e fala, Itaú, compra a dívida do Nubank e eu te pago 8% de juros ao mês até quitar isso daqui. O Itaú vai falar, tá bom, você não precisa nem ser correntista, eu compro a dívida dele e te cobro 8% de juros. Eu pago lá, quito a dívida, te cobro 8% de juros em cima disso, eu ganho dinheiro, você paga menos dívida, todo mundo fica feliz. Quem fica triste é o Nubank que estava cobrando de você 14% ao mês, e você não sabe nem se essa dívida viraria uma bola de neve ou não. Bom, apesar do Nubank sangrar todo mundo que se endivida dentro dele, cobrar rotativos absurdos, cobrar uma taxa de cartão de crédito absurdo, ele te dá uma coisa de graça e ele é um excelente banco para quem tem finanças organizadas, é um banco maravilhoso, o que não significa que ele vai ganhar valor ao longo do tempo. Então vamos supor, a sua BDR, ela vale 9,80. O seu pedacinho do Nubank que você vai ganhar, ele vale 9,80. O tempo vai passar e o Nubank ele vai começar a crescer. Quando o Nubank começar a crescer, você vai falar assim, nossa, eu acho que esses 9,80 ele já vale uns 20, 30 reais. E aí, o que vai acontecer? Você vai entrar no seu home broker e você vai perceber que o papel da Nubank ele está valorizando. E aí você vai falar, porra, eu vou comprar agora. Por quê? Porque o banco está crescendo, eu estou tendo a impressão de que ele está crescendo. Vários amigos meus mudaram para o Nubank, estou vendo roxinho para todo lado, todo mundo pagando com ele. Então, como ele vai ganhar valor, eu vou investir nele. Por quê? Porque ele está crescendo cada vez mais. E aí, meu amigo, vocês estarão pagando cada vez mais caros por uma areia. Porque para esse banco ser um bom investimento, eu chuto por cima que ele deveria valer uns R$2 no lançamento dele. Então, se o Nubank ele fosse lançado a uns R$2, isso é conclusão de valuation amador de Fausto, tá? De fontes, internet e algumas vozes da minha cabeça.
Então, se eu pego esse valor de R$ 2 aqui para o Nubank hoje, eu saio comprando um monte. Por quê? Porque eu vou achar que esse banco ele vai se valorizar apesar dos riscos, porque existem riscos de competição, existem todo tipo de riscos que você pode imaginar. O Nubank ele sofre inclusive risco de crédito, porque se o ano que vem todo mundo ficar endividado, fica muito difícil. As pessoas podem todas ficarem inadimplentes, e aí não adianta ele ter bilhões para receber se ele não recebe nada de endividado nenhum. Esse é só um dos riscos, a competição é muito maior. O Itaú fazer uma campanha, compramos dívida de Nubank e te cobramos metade dos juros, é outro risco. Lembra que eu falei que você pode amar a Magazine Luiza? Quando você for comprar um fogão, você vai ver lá R$2.500 o preço do fogão, Casas Bahia R$2.450. Aí você compra de R$2.450 amando a Magazine Luiza, só que você compra das Casas Bahia e depois você xinga porque na Amazon estava mais barato. Aí você fala, puta, eu fui muito imbecil, eu devia ter comprado na Amazon, mas a empresa do meu coração é a Magazine Luiza. A mesma coisa, se os bancos começarem a fazer propaganda, vem pra cá que eu te cobro metade de juros, você vai continuar amando o Nubank, você vai continuar usando o Nubank para tudo, só que você vai mudar, você vai para longe. Se esse banco fosse lançado a R$2, eu compraria e ficaria vendo a valorização, apostando, torcendo para ele crescer cada vez mais e se expandir cada vez mais. E aí talvez ele se expandisse e talvez depois de alguns anos, esses R$2 eles valeriam R$4,50, porque o banco ele teria mais do que dobrado o seu valor. E aí eu seria a pessoa mais feliz e mais orgulhosa do mundo por ter apostado numa empresa que está crescendo. Sim, só que se eu comprar por R$9,80 hoje, se eu comprar por R$9,80 hoje, na minha opinião, de Fausto, vai acontecer exatamente isso. É uma riqueza de R$2 que vai virar R$4,50 e um monte de pessoas alienadas, achando que estão tendo ganhos de 15%, que estão tendo ganhos de 20%, que estão tendo ganhos de... E aí esse preço ele vai começar a subir no broker e você vai falar, nossa, eu fiz um excelente investimento. Não, você não está fazendo um investimento, você está especulando o preço artificial de um banco que é muito bom. Eu queria ficar mais meia hora falando sobre isso, sobre a diferença de preço e de valor e sobre uma empresa boa. O fato de uma empresa ser boa não significa que o preço dela esteja justo, e o fato do preço ser alto não significa que alguma coisa tem algum valor, mas agora está na hora de dar aula e eu preciso ir. Eu volto para falar que se você pegar esse mesmo conceito e aplicar para o Bitcoin, você finalmente chega à conclusão de se Bitcoin é ou não é um bom investimento para você. Eu volto, esperem aí.